Muito bem. Dizem que a gente aprende mais quando a gente está ensinando os outros. Então eu vou tentar passar um pouco para vocês aquilo que eu já aprendi dentro do tema de válvula bypass do Fusca, ou do Puma, ou da Brasília, ou de qualquer carro, motor refrigerado a ar. Muito bem, o que acontece? A válvula bypass, ela nada mais é do que um pistonete com um rasgo, tá? E uma mola calibrada, tá bom? E aí, de cima para baixo, você tem a abertura para o radiador de óleo, que inclusive é a galeria onde você tem a pressão de óleo, né, o medidor de pressão de óleo lá em cima. Ele é um meio caminho para o radiador de óleo, tá? Mais abaixo, imediatamente abaixo, você tem uma abertura que vai direto para a galeria principal do motor, tá? Um pouquinho mais abaixo, você tem um furo que dá direto no cárter, e mais abaixo ainda você tem um outro furo que dá também no cárter, tá? Esse primeiro furo que dá no cárter, ele é justamente para alívio de pressão, caso haja uma pressão excessiva no sistema, e mais abaixo é para a drenagem do óleo que passou pelas laterais do pistonete. Tudo isso eu peguei no canal DNG, tá bom? Então estou dando crédito, ao contrário de uns ou outros, da onde eu estou tirando a informação. Inclusive é um vídeo bem elucidativo, tá bom? Beleza. Obrigado, Garagem DNG, pelo esclarecimento nessa questão em específico. Mas eu não me contive somente no canal DNG. Eu fui atrás, eu fui ver algumas opiniões de gringo, principalmente no The Samba. Eu fui atrás para ver em outros canais do YouTube gringos também. E o que eu percebi é que as opiniões são muito divergentes. O que acontece é o seguinte: o meu carro, pelo que eu sei, usa somente um regulador de pressão, tá? Eu tenho até que confirmar isso, mas é 98% de certeza que sim. Por quê? Nós temos aí carcaças inicialmente do SP2 que utilizavam, né, o circuito duplo de regulação de pressão, e nós temos a carcaça de regulação de pressão simples, que é a que a maioria das pessoas usa aqui no Brasil, porque lá fora não é assim que funciona não. Lá fora eles usam, a maioria dos Hercules usam duplo regulador. Mas vamos falar do regulador simples de pressão, tá bom? Qual é o grande porém dessa questão aí? Hoje eu vou falar do meu carro, tá? Não vou falar do seu carro, não vou falar do carro do fulaninho, eu vou falar do meu carro. O meu carro hoje, a meu ver, demora um pouquinho para aquecer e nunca atinge lá os 90 graus que eu gostaria. O que isso me diz? Isso me diz que provavelmente o meu carro está com uma mola fraca. Por quê? Porque a ideia é que a mola, quando o óleo está aquecido, logo menos viscoso, a mola atua no pistonete, tá? Totalmente. E ele fecha a passagem de óleo direto para a galeria principal. É porque é difícil de visualizar isso pelo seguinte: porque existe um rasgo no pistonete. O pistonete ele não é sólido, tá? Então, dependendo de onde ele esteja no curso dele, ele vai permitir ou não permitir a passagem de óleo para a galeria principal, tá bom?
Beleza. O que eu acho que está acontecendo com o meu carro? Eu acho que a mola está fraca, ou cansada, ou enfim. E com a viscosidade do óleo já quente, ela não fecha 100%, não restringe 100% da passagem para a galeria principal e deve ficar dividindo fluxo entre o radiador e a galeria principal, tá? E isso deve acontecer até na hora que tá frio, o que é esquisito, não era para acontecer, mas isso acontece. Ou então o meu pistonete pode estar travado, isso daí também pode acontecer, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o pistonete, vou verificar a mola, vou verificar tudo, pode estar sujo lá dentro também, né? Vou verificar o que está acontecendo. E conforme for, eu desenvolvo a minha estratégia, tá? Mas intuitivamente, eu posso dizer o seguinte: como eu vou entrar com uma bomba de 30 milímetros, eu vou ter mais pressão de óleo. Isso é óbvio. E mais pressão de óleo ou maior viscosidade de óleo para uma mola não importa, porque vai ter necessariamente maior força incidindo em cima da mola. E eu preciso compensar isso. Qual é o grande porém disso? É aí que reside todos os meus medos. É que, lembra que eu falei para vocês que quando o pistonete desce por excesso de pressão, ele descobre lá um furinho, que é um furinho que vai jogar de volta o excesso de pressão, vai jogar o excesso de óleo, e por isso vai diminuir e controlar a pressão, vai jogar de volta para o cárter. Qual é o meu medo? O meu medo é colocar uma mola da EMP, que é feita para Fuscas Turbo, ou enfim, e ela ser excessivamente rígida. Porque se ela for excessivamente rígida, sabe o que vai acontecer? Vai funcionar lindamente. Só que o meu radiador de óleo, ele pode não aguentar a pressão e estourar. A mesma coisa pode acontecer, não é garantia, mas pode acontecer, e eu já vi relatos de pessoas falando isso na internet. O filtro de óleo pode não aguentar a pressão e explodir. E eu já vi alguns relatos disso reais, assim, de pessoal falando que deu muito problema, principalmente com um motor frio. Então o que eu vou fazer? Tá? O que eu decidi fazer? Minha abordagem inicial vai ser a seguinte: primeira coisa, eu vou desmontar o pistonete, vou verificar como é que tá, se está travando, se não está travando, como é que, enfim, tá? Fazer a limpeza lá se precisar, tá bom? Tá bom. Número 2, quando eu for fazer a colocação da bomba, eu vou trocar a viscosidade do meu óleo. Por que você vai fazer isso? Então, porque eu estou usando o óleo 50 e eu acredito que se eu usar o óleo 50, por conta da viscosidade desse óleo, eu vou ter problema, tá? Porque a pressão vai ser excessiva. E eu sempre preferi óleo 40. O óleo 40 é muito mais fácil de encontrar óleos sintéticos de qualidade do que o óleo 50. O óleo 50 é bem difícil de achar, tá? Então eu devo ir para o óleo 40 para compensar esse excesso de pressão e não ter dores de cabeça com relação a esse tipo de problema. E depois da verificação do pistonete, vou avaliar. Se eu perceber que essa situação do motor piorar, do ponto de vista de tá demorando muito mais para aquecer mesmo, aí eu
ou então se houver qualquer outro tipo de problema, tipo queda de pressão de óleo, porque pode acontecer. Como assim? Você colocou uma bomba de 30 e você vai ter queda de pressão de óleo? Vários fatores podem levar a isso, tá? Você pode ter desde um desalinhamento dos furos da bomba com os furos da carcaça, até uma mola tão fraca que o pistonete desce totalmente, descobre lá o furo e, cara, grande parte do óleo que vai para a galeria volta para o cárter por causa disso. Então, tem que ser um lance muito bem avaliado para descobrir o que vai acontecer, né? Então, e isso é um processo delicado e é um processo que tem que ser feito com tempo, porque você tem um problema desse numa estrada, você tem um problema desse, sei lá, longe de casa, não é legal, tá? Ao mesmo tempo, é o tipo de coisa que tem que ser feito com o carro rodando, porque assim, não tem como você avaliar isso parado, tá? Então, esse jogo de equilíbrio, e isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de entender, tá? Ou as pessoas superdimensionam o projeto, ou as pessoas, e aí coloca tudo de tudo, entendeu? Achando que fazer tudo de tudo é a solução dos seus problemas, e nem sempre ou as pessoas mudam uma coisa e dane-se o resto, entendeu? E não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Geralmente dá muito ruim quando você faz isso, tá? Eu costumo dizer que motores em geral são balanças. Quando você mexe em alguma coisa, necessariamente você vai estar mexendo em outras coisas. Se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, aí depende, tá? Aí você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, que foi a mesma coisa que eu estava conversando com o pessoal aí nos comentários do kit de polia, né? Que o pessoal falou assim, mas a relação do kit de polia é diferente, é feito para motores mais giradores, vai girar menos o alternador, enfim, e tudo isso leva a uma análise do que vai acontecer. Será que o meu alternador não vai gerar a energia que ele estava gerando do jeito que deveria? Eu tenho que fazer uma análise, é só instalando e vendo mesmo, tá? Então, sempre que a gente vai mexer em alguma coisa, outra coisa vai ser afetada por aquela coisa que você mexeu. Por quê? Porque o motor foi feito por engenheiro, cara. Ele não veio do espaço, ele não caiu aqui, entendeu? Então, as coisas foram pensadas para trabalhar de um jeito. Na hora que você modifica, né? Então, lá fora, muitos gringos dizem que você não deveria... E quando eu digo muitos, é muitos mesmo. Muitos gringos reprovariam isso que eu estou fazendo no meu carro, de botar uma bomba de 30 em um motor de única válvula bypass, tá? Porque eles dizem que é muito fino, né? As galerias são finas e por serem finas acumularia muita pressão nessas galerias. Eu não sei, e aí a ignorância minha real, tá? Se alguém puder me ajudar com isso, eu agradeceria. Eu não sei se as nossas galerias aqui, os nossos motores feitos aqui, tem galerias de óleo mais rombudas, tá? E provavelmente tem, porque todas essas análises de um motor de bypass simples ou de bypass duplo é feito com base em carcaças que eram fundidas ou nos Estados Unidos ou no Canadá. E vamos lembrar também, isso é uma outra coisa que é muito importante para a gente não ficar lambendo o saco de gringo, é que gringo geralmente não é todo gringo, obviamente, porque gringo é todo mundo que mora fora do Brasil, então assim, eu estou sendo extremamente inespecífico quando eu falo gringo, mas a maioria dos caras que postam no The Samba ou alguma coisa assim, são norte-americanos ou canadenses ou a galera que mora lá no Reino Unido, ou coisa que valha. Lugares que fazem frio. E o frio aumenta a viscosidade do óleo, que aumenta a pressão do óleo. Então, a gente precisa entender que um Fusca rodando com óleo 40 nos Estados Unidos, dependendo do estado, obviamente, né, principalmente os estados mais ao norte,
vai sofrer com um excesso de pressão dentro da linha de óleo que não acontece aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente trabalha com uma temperatura muito maior e logo o óleo vai ser muito menos viscoso. Tá? Pegaram o lance? Então assim, tomem muitíssimo cuidado com um espela-saco que fica lá falando do Bob Hoover, ou porque o Bob Hoover, Bob Hoover não é brasileiro. Bob Hoover não vive aqui no nosso clima tropical, entendeu? Então assim, são concepções diferentes, tá? A gente pode pegar algumas coisas, eu acho que o Bob Hoover inclusive falou algumas coisas muito importantes, por exemplo, uma parte do tal do HVX lá, que é o risquinho lá no balancinho, para melhorar a ligação entre os dois furinhos de lubrificação. Beleza. Aprovo, gosto, já fiz, funciona. Outras coisas eu já não acho que precisa. Tá? Por que você pegou a bomba de 30 então? Se tem todos esses problemas. É que a bomba de 30 me permite que eu faça algumas brincadeiras. Tipo, instalar um radiador frontal se eu quiser. Tipo, enfim, tem algumas coisinhas que eu posso fazer. Tá? E não é muito fácil você encontrar uma bomba de 26 com circulação externa também. Tá? Então, muito cuidado quando você vai fazer uma análise com base no que os gringos estão falando, sem fazer uma tradução para o que a gente vive aqui no Brasil. E também, outra coisa, dependendo de onde a pessoa esteja no Brasil, muda pra caramba, porque uma coisa é um cara rodando com um motor Hercules lá no Rio Grande do Sul, outra coisa é o cara rodando em Cuiabá. Entendeu? É uma diferença monstruosa. Os problemas que o cara vai enfrentar lá em Cuiabá não são os mesmos problemas que o cara vai enfrentar lá no Rio Grande do Sul, que não vai ser os mesmos problemas que eu vou enfrentar aqui no meu Rio de Janeiro da cabeça do meu cacete, tá? Então, bom, é isso. Eu vou, assim que eu tiver acesso lá ao pistonete, eu vou ver até se eu tiro hoje, talvez eu faça uma análise, porque eu queria muito tirar essa dúvida. Porque aí qualquer coisa eu já encomendo lá a droga da molinha da AMP, enfim, já deixo ela meio em stand-by, entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou dizer o que está acontecendo assim que eu descobrir, tá? Mas a lógica mais ou menos é essa. Vendem essa molinha meio errado no mercado. Essa molinha é justamente para você compensar o excesso de pressão ou de viscosidade, que também gera excesso de pressão, na sua linha de óleo. Então, se você sente que o teu carro não aquece rápido, tá? Justamente porque o teu pistonete não consegue chegar lá em cima e tapar, né? Pode ser esse o problema, tá? Pode ser esse o problema. E se você modificou a bomba, então, aí, meu amigo, aí realmente, provavelmente, quase certamente é o seu problema, tá bom? É isso. Se vocês gostaram, dá aquele like. Se gostaram mais ainda não, estejam inscritos no canal. Se inscrevam, compartilhem. A gente se vê no próximo vídeo.